Continuando a conferência de ontem, que como eu comentei, ela tem duas partes, né? Ontem nós vimos a desigualdade com a qual Deus criou o universo, né? O modo como Deus criou, de forma desigual e hierárquica. E o que a gente vai agora ver é como isso foi aplicado numa sociedade medieval, e como isso vai ser depois destruído em três fases, que são chamadas três revoluções. Então, a gente parou nesse slide e agora vamos estudar um pouco, então, da Idade Média. Primeiro, vale a pena a gente ter uma visão, uma noção correta do que foi a Idade Média. A Idade Média foi, sem dúvida, a melhor época da história. Porque, como disse o Papa Leão XIII, houve um tempo em que as leis do Evangelho governavam as leis do Estado. Mas isso não quer dizer, e a gente tem que evitar cair nesse erro, que é um erro que comumente se cai, de assim, produzir na nossa mente uma ideia romântica da Idade Média, achando que era uma época perfeita, onde todo mundo era católico, todos praticavam a religião, ninguém absolutamente era contra a igreja, contra as leis de Cristo, etc. Isso é uma grande mentira. Sempre o vírus ataca o organismo bom. Portanto, a Idade Média, sendo uma época muito boa, foi a época mais atacada. Daí ser uma época com uma porção de erros, uma porção de heresias. Basta dar apenas um exemplo. Foi na Idade Média que a igreja fez a Inquisição. Né? Porque se ela fez a Inquisição, era porque havia hereges. E ela, então, foi obrigada a criar a Inquisição, até para proteger os hereges que vinham sendo mortos pelos civis. Então, mas era uma época que tinha heresias e uma série de heresias distintas em diversos outros tempos. Então, está aqui a Idade Média. Foi a época das catedrais. Algumas aqui a professora Laura mostrou na aula dela, mostrou particularmente a Sainte-Chapelle, que a Dona Ivone também mostrou na aula dela, e mostrou a Notre-Dame de Paris. Isso é uma coisa assim, só para falar numa frase, é difícil falar alguma coisa depois de uma aula tão espetacular quanto essa que a Laura nos deu, mas o professor Orlando sempre nos dizia que a gente precisa aprender a amar o céu aqui na Terra. Então a gente tem que, no céu, a gente vai ver coisas bonitas, e a gente vai contemplar a Deus. Eu preciso me acostumar a isso já aqui na Terra. Então vendo coisas bonitas, compreendendo as coisas bonitas e amando as coisas bonitas, que eu vou aprendendo a amar a Deus, a amar as coisas de Deus, que eu vou aprendendo a amar o céu. Tá? Então a Idade Média foi a época das catedrais. Aqui tem a Catedral Notre-Dame de Paris. Espetacular. Talvez seja a catedral mais bonita de todas. Se não é uma das mais bonitas. É muito, muito bonita essa catedral. Tem uma rosácea linda. A rosácea, que é símbolo dessa hierarquia medieval, que é símbolo dessa hierarquia com a qual Deus criou o mundo. Lembre aquela rosácea que a professora Laura colocou no final da aula dela, aquela da Catedral de Chartres. A rosácea, ela tem um ensinamento teológico muito profundo, porque a rosácea coloca no centro dela a Virgem Maria com o menino Jesus, mostrando que é Deus ao Senhor, o Verbo encarnado, que foi gerado no seio de Nossa Senhora, que é o centro do universo e a referência de toda a criação. E em volta da rosácea, então tem toda a criação, assim, espelhando essas perfeições de Cristo Nosso Senhor. Então é por isso que a rosácea, ela é uma visão do universo, porque numa rosácea, cada criatura, cada ser, como que vê a Deus de um determinado ângulo. Então ele vê as qualidades de Deus de um determinado ponto que só ele vê. E aí, isso como Deus é infinito, porque a rosácea ela é um círculo, né, para mostrar que não tem fim. E no céu, uma das grandes alegrias e felicidades que nós teremos é poder contar ao outro aquilo que a gente vai estar vendo em Deus. E poder ouvir do outro aquilo que ele está vendo em Deus. No céu a música, as pessoas falam cantando, e todo mundo é afinado. Então vai ser uma coisa assim, não vai precisar nem de maestro. O professor Edivaldo, o padre Edivaldo e o professor Schlitter
Vão estar felicíssimos lá. A Idade Média é a época do feudalismo. O feudalismo que é a organização da sociedade da forma mais perfeita. Porque o feudalismo, eu vou falar depois um pouco como ele se formou, o feudalismo não foi um modo de governo que foi implantado. Olha, a partir de agora a gente fez aqui uma eleição, um plebiscito, etc. E nós agora teremos o regime feudal. Não, o regime feudal ele é tão natural que ele naturalmente vai se formando. Por isso que houve feudalismo na Europa, mas não só na Europa. No Japão também, pagão, havia feudalismo. A sociedade lá era feudal, com uma série de erros que são próprios do paganismo, mas havia feudalismo. Então, deixando a sociedade organizar-se naturalmente, seguindo bons princípios, ela vai tornar-se uma sociedade feudal. Uma sociedade como a nossa, ela precisa de muita propaganda, de muita força, de muita violência para se manter. Depois, a época das universidades. Isso eu comentei para vocês ontem também, então não me estendo agora. As universidades foram criadas pela Igreja Católica na Idade Média. É a época da Pax Dei. O que era a Pax Dei? A Igreja sempre entendeu que a guerra era um castigo. Muitas vezes algo necessário, né? Tinha até o adágio romano, né? Se você quer a paz, se queres a paz, faz a guerra. Então, se a pessoa, você muitas vezes prepara a guerra, isso, se vispate em parabelo. Se você quer a paz, prepare a guerra, porque muitas vezes a guerra é o meio de se obter a paz. Porque a paz, ao contrário do que hoje se ensina, não é a ausência de guerras pura e simplesmente. A paz, ela é, como diz Santo Agostinho, a tranquilidade na ordem. Para eu ter ordem, eu preciso ter justiça. E para ter justiça, às vezes eu preciso da guerra. Mas a igreja sempre viu a guerra como um castigo. E ela, então, não podendo eliminar e acabar com as guerras, ela criou, então, regras para a guerra. Olha que coisa tremenda. Isso aqui tem autores de história protestantes que comentam dizendo que o que a Igreja Católica fez na Idade Média é algo espetacular. Então ela começou colocando as seguintes regras. É proibido guerrear de quinta-feira até o domingo, em memória da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então, quando estava vendo uma batalha, chegava quinta-feira à tarde, cessou a batalha, só podia recomeçar na segunda-feira. E quem guerreasse era excomungado, tinha excomunhão. E nada era mais temido para um medieval que tinha fé do que a excomunhão. Depois a igreja estendeu isso, dizendo que era proibido guerrear nas festas de Nossa Senhora, nas festas de São Miguel Arcanjo. Depois, proibido guerrear no Quaresma. Guerra só contra o diabo. Exatamente. Depois, proibido guerra na Quaresma. Que depois, então, da Quaresma até a Páscoa, a guerra era suspensa. Depois a igreja estendeu isso do domingo da 50ª, se eu não me engano, da 70ª, até a 8ª de Pentecostes. Quer dizer, era um tempão, meses. Quer dizer, quando passava o tempo do Pax Dei, passava raiva. Ficou tanto tempo sem guerrear que eu não quero mais bater no meu inimigo. Depois proibiu a guerra na época do Advento. Depois do Advento foi até a Epifania. Então, a igreja, ela não podendo, e ela colocou todas as regras para a guerra. Não se mata um inimigo desarmado. Quem se rendeu tem que ser poupado. Você colocou uma série de regras. Tudo isso houve numa sociedade. Todas essas regras da cavalaria, que depois a cavalaria vai colocar na ordem militar, isso tudo eram as regras que já existiam, que a igreja colocara na sociedade. Então, é uma época, a Idade Média, ela é espetacular por isso. Porque não é que todo mundo era santo. Claro que é uma época que vai ter muitos santos. Mas é uma época em que a Igreja Católica teve maior influência na sociedade. Nunca ela pôde atuar tão livremente quanto na Idade Média. Daí a Idade Média ser tão espetacular. É a época das cruzadas, né? Para mostrar que não era só uma época também de paz. Né? A cristandade
a igreja, o Papa foi quem convocou as cruzadas e dava indulgência para quem ia para as cruzadas, para conquistar a Terra Santa, que estava na mão dos turcos, que não permitiam mais que os cristãos fossem em peregrinação aos lugares santos. A época da cavalaria, que é uma coisa espetacular, nunca houve nada tão bonito na história quanto a cavalaria. Os mouros, que eram pagãos, inimigos da igreja, que lutavam contra os cruzados, admiravam a cavalaria. Agora o Luizinho estava lendo a história de São Luís, estava me contando, quando ele foi preso na Tunísia, o sultão disse para ele, você escolhe, ou você fica refém, ou você volta para a França e ficam todos os seus soldados reféns. E aí, quando o tradutor traduziu para o francês, os franceses começaram a discutir com São Luís. E uma discussão entre os cavaleiros e São Luís discutir. E aí o sultão perguntou, eles estão brigando para ver quem vai para a França? Falei, não, eles estão brigando para ver quem fica. Todo mundo queria ficar. Quando teve uma briga no acampamento, claro, ele ficou o rei. Por que ficou o rei? Porque sendo rei, ele tinha a obrigação de... Se fosse o Lula... Quem vai ficar de exemplo terrorista? Porque sendo rei, ele tinha a obrigação de ficar. Porque isso resume a nobreza. O que é a nobreza? A nobreza é usar tudo que se tem, tudo que se possui, tudo que se é, em prol do outro. Isso é o nobre. A ideia que hoje se tem do rei é uma ideia renascentista, incorreta, absolutista. O rei não tinha poder prático algum, isso eu vou falar alguma coisa também na aula, mas ele tinha a obrigação de dar a vida pelos outros. Nunca um camponês ia para a guerra. Nunca uma pessoa comum, um burguês, ia para a guerra. Ia se quisesse, podia se alistar. Mas a obrigação de ir à guerra era dos nobres. Ele tinha que ir lá dar a vida pelo camponês. Dar a vida. Daí ele não trabalhava no campo, porque ele precisava manter-se em treinamento contínuo, daí os jogos de guerra, para preparar-se para a guerra. Depois, com as cruzadas, também a cavalaria, a igreja, o argumento que o Papa dá é esse. Não faz sentido os barões cristãos estarem lutando uns contra os outros, e nós que temos a mesma fé, enquanto nós temos inimigos que são infiéis, que estão tomando a Terra Santa. Nós precisamos lutar contra o nosso inimigo, que no caso ali eram os turcos, os mouros, os muçulmanos. Vai ser a época de São Tomás de Aquino, né, a época de São Boaventura, de diversos outros santos, São Domingos, São Francisco, santos os maiores que houve na história. Mas vai ser também a época da heresia cátara. Né? A heresia cátara, que é a gnose pura. A professora Laura Dorivani comentou alguma coisa. Os cátaros, eles visavam destruir toda a sociedade. Era proibido entre os cátaros dar a palavra. Você nunca tinha certeza que eles estavam dizendo a verdade ou não. Depois, eles eram contra toda espécie de guerra, ainda a guerra contra os infiéis. Depois, eram contra o casamento, porque o casamento produz filhos, que são mais matéria. Que a mãe, máter, é aquela que dá a matéria ao filho. Então, mais aprisionamento de matérias. Então, eles assassinavam as mulheres grávidas a facadas. Depois, tinham reuniões escondidas em pseudo-igrejas, sem crucifixo, sem imagem, sem nada, como os protestantes. Então, eles estavam destruindo a sociedade, eram assassinos, o povo se organizou, pegava e matava os cátaros. Foi por isso que a igreja fez a Inquisição, para protegê-los. Mas eram hereges, e hereges da pior espécie. Depois, os espirituais franciscanos, Fraticeres, Dante, com todo o seu ensinamento codificado, secreto, uma época de uma série de problemas. Então, o que desse slide a gente tem que aprender? A Idade Média foi a melhor época da história, sem menor sombra de dúvidas. Mas não foi a época perfeita, florida, como os românticos e os direitistas católicos querem fazer crer. Que a cavalaria hoje vai ter um grande rei, que vai vir não sei de onde, como muitos dizem, que vai voltar a reinar e vai estabelecer a cristandade. A cristandade, para ser restabelecida, precisa ser feita do modo como foi feito outrora, com a conversão das almas. Não teve um cavaleiro que chegou lá com uma espada mágica e zigue-zagueou lá no ar e agora havia cristandade. As pessoas se converteram.
E daí houve uma cristandade. A solução não é política. Achar que vai ter um grande estadista que vai se converter ao catolicismo ou à igreja ortodoxa e que vai daí restabelecer a cristandade é uma estupidez. O que tem que fazer é aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Converter as pessoas uma a uma. Sem grandes eventos de massa, sem nada disso. É assim que lá na frente pode voltar até uma cristandade. A gente não deve se iludir com essas coisas. Então está aqui a imortalidade de Leão XIII. Então, a sociedade medieval era uma sociedade piramidal. Né? Quem aqui fez cursinho, quem teve a infelicidade de frequentar aulas de cursinho, ouviu os professores falarem que que a sociedade medieval era uma sociedade piramidal, que havia a maldita pirâmide social, dividindo a sociedade em 3 estados. Aqui embaixo, a base da pirâmide, o povo. O povo. Camponeses e artesãos. Depois, no intermediário, a nobreza, que governava, e, em cima de tudo, o clero, que era o topo, a elite do Estado. Né? Ora, o que esses professores nunca ensinam é que é impossível haver uma sociedade que não seja piramidal. Toda sociedade sempre foi assim. Toda. Das menores às mais complexas. É impossível haver uma sociedade que não seja em pirâmide. Ainda a União Soviética tinha uma sociedade piramidal. Aqui no topo, aqui no topo estava quem era amigo do partido. Quem era afiliado ao Partido Comunista estava aqui. E para esses tinha toda a regalia. Depois havia também uma certa nobreza, que eram esses amigos, entre aspas, do rei. E aqui embaixo, mesmo entre o povo, havia uma certa desigualdade também, porque havia um certo comércio. Então é impossível haver uma sociedade sem pirâmide. Isso naturalmente é assim. Nunca houve, nem nunca haverá uma sociedade que não seja piramidal. E a sociedade medieval era assim também. E era muito bom que fosse assim. Vamos ver por quê. Então aqui é a organização da sociedade na Idade Média. Toda sociedade, ela precisa, para começar a existir, primeiro de tudo, de pessoas que produzam os bens necessários para a manutenção da vida. Então, de pessoas que produzam alimentos, então, os agricultores, os pecuaristas, etc., e pessoas que vão produzir os utensílios necessários à vida. As ferramentas, a roupa, o calçado, enfim, tudo aquilo que é necessário para se viver. Se essas pessoas produzissem apenas o necessário para si mesmas, faltaria a elas os outros bens necessários à vida. Então, se, por exemplo, um produtor de trigo produzisse apenas o trigo necessário para ele fazer o pão para a sua família, como é que ele ia comprar carne? Como é que ele ia comprar roupa, remédio, casa, os artigos de ferro, de couro, de madeira, etc. Então ele precisava produzir mais do que o necessário, para ele usar aquilo que era necessário para ele, e com o que sobrasse, ele vendesse e trocasse por aquilo que lhe faltava. Daí nasce naturalmente o comércio. Então a função do comerciante é fazer com que a riqueza, com que ela circule. Então o comerciante, ele vai ser o grande hub, o centralizador. Ele que vai conhecer as demandas e as ofertas. E ele vai então saber quem precisa de trigo, quem precisa de couro, quem precisa de carne, quem precisa disso, quem precisa daquilo, e vai fazer com que essa riqueza circule. Ora, em todo lugar onde tem circulação de riqueza, sempre surgem pessoas que querem se apoderar daqueles bens, daquela riqueza, de forma ilícita, querem roubar. Né? Daí a necessidade de ter uma outra função, que são aqueles responsáveis por manter a ordem, por policiar a sociedade, por fazer leis e fazer com que essas leis sejam obedecidas e punir aqueles que não obedecem às leis. Aqui então vem a burguesia
Era o comércio e a nobreza, que são os guardiões dos bens e das propriedades. Ora, mas se uma sociedade deixa aquele que tem a força ser a maior autoridade, o maior poder, a força bruta é quem vai imperar. E só aquele que tem força que vai mandar. Isso vai produzir na sociedade uma grande injustiça. Porque vai ter razão quem tem a força. Então, todas as sociedades, isso não só na Idade Média, mesmo entre os pagãos, havia uma outra, entre os pagãos, castas, né? Na igreja não havia casta, é um outro estado, que eram os sábios, que eram aqueles que controlavam a força pela sabedoria, né? Que eram pessoas com mais sabedoria, com mais experiência, e que elas, então, ditavam as regras, ditavam as leis e faziam com que a sociedade funcionasse de forma harmônica. Isso aqui que eu expliquei serve para toda a sociedade. Toda a sociedade se forma dessa maneira, né? Então, parte de uma necessidade e até chegar àqueles que vão, de fato, governar pela sabedoria e vão, assim, não permitir que a força bruta domine toda a sociedade. Pois bem, isso que vai, então, na Idade Média, agora aqui especificando na Idade Média, produzir os 3 estados, né, daquela pirâmide que eu mostrei 2 slides antes. Então, está aqui. O terceiro estado era dividido em 2 partes. O terceiro estado era formado pela burguesia, burguesia por quê? Porque eles residiam nos burgos, nas cidades, aí eram chamados de burgueses, não moravam no campo. Eram todos aqueles que exerciam funções não manuais. Então, entravam aqui os profissionais liberais também, e entravam os comerciantes, aqueles, então, que não trabalhavam com as mãos. Abaixo desses eram os camponeses e artesãos, que faziam trabalhos manuais. Nós vamos ver que mesmo entre esses aqui havia uma série de hierarquia, né? Não era simplesmente carpinteiro, eles tinham uma gradação entre eles, tinha hierarquia. O segundo estado era formado pela nobreza. Então, eles deviam dar a vida para proteger os outros. A nobreza feudal, aqui eu conto um pouco como surgiu essa nobreza feudal. No fim do Império Romano, do Ocidente, com a invasão dos bárbaros, né, os bárbaros já vinham invadindo o Império Romano desde o século I a.C. Muitos bárbaros chegando ao Império acabavam assimilando os costumes dos romanos, porque eles tinham, na verdade, os bárbaros, uma grande admiração pelos romanos. Eles não visavam destruir o Império, mas eles eram pessoas semi-selvagens. Então, chegando lá, destruíam muitas coisas. Outros vinham para destruir mesmo, sobretudo aqueles que eram mais selvagens, como, por exemplo, os hunos e os vândalos. Ora, esses bárbaros destruindo tudo, sobretudo depois com a invasão dos normandos, os normandos foi, se não me engano, no século VII, os normandos navegavam muito bem, então eles vinham pelo norte, daí o nome Norman, era o nome homens do norte, desembarcando na Normandia, e eles entravam com os barcos, os normandos são os vikings, eles entravam com os barcos deles pelos rios e conseguiam, já que eles navegavam bem, entrar a fundo na Europa. Quando eles chegavam em algum lugar que era impossível passar com um barco, eles desciam, tiravam o barco, levavam nas costas, recolocavam na água e continuavam. E destruíam absolutamente tudo que tinha pela frente. Incendiavam as cidades. A igreja, as orações da igreja nessa época, nas ladainhas, tem oração pedindo para Deus, para que Deus nos proteja do furor dos normandos. Isso se rezava nas igrejas. Destruíam tudo. Com essa destruição completa, toda a ordem que havia naquela sociedade acabou-se. As cidades foram destruídas. O que sobrou foram os mosteiros, que estavam em lugares mais isolados. E nessa fuga das pessoas, as pessoas desesperadas, as cidades sendo destruídas, sendo todo mundo morto, as pessoas fugiam. Algumas famílias decidiram resistir. Falaram, não vou fugir. Vou fortificar aqui o meu domínio, a minha propriedade, eu tenho meus filhos, tenho meus sobrinhos, meus genros, etc. A gente vai resistir. Então, eles fortificavam a sua propriedade para resistir aos bárbaros.
E então passavam outras famílias que estavam fugindo dos bárbaros e pediam proteção àquela família. E ele falou, tá bom, eu te protejo. Eu vou te receber como filho. Você vai ser como um filho para mim. Mas eu vou fazer um compromisso. Tudo isso era baseado na palavra. Eu e meus filhos vamos te proteger. Quando chegarem os bárbaros, nós vamos enfrentá-los para salvar você, a sua esposa e os seus filhos. Mas com uma condição, você vai trabalhar a terra. Alguém precisa trabalhar o campo. Você vai trabalhar e parte daquilo que você produzir vai ser meu. Porque eu também tenho família e preciso viver. Mas por outro lado, quando houver guerras, você não vai precisar ir para a guerra. E você não é um escravo, você é meu filho. Essa troca era justa ou não? Fazia sentido? O pai de família que estava fugindo dos bárbaros, ele se sentia explorado? Não havia troca mais justa. Ele ia continuar fazendo aquilo que ele fez a vida inteira, que era cultivar. Continua fazendo o que ele fez a vida inteira, só que agora tendo quem o protegesse. Ele não precisava mais fugir para um lugar desconhecido. Essas famílias que ofereciam essa proteção, que tinham o domínio, eram senhores, que eram os homens que tinham mais liderança, mais força. Da palavra homem vem varão, do homem que é varão vem barão. Esse é o início do feudalismo. Então o feudalismo, ele começou com uma troca de lealdades. Você me ajuda trabalhando, eu te ajudo dando minha vida por você. Assim que começou o feudalismo. E isso então vai ocorrer em toda a Europa. E depois, entre os vários feudos, havia naturalmente uma relação. E quando havia uma contenda entre dois feudos, entre dois barões, precisava de um terceiro que julgasse. Então havia um senhor feudal do senhor feudal, que era o conde. Então o conde, ele era o senhor feudal de um condado. E ele julgava as contendas entre os barões. Quando havia duas baronias disputando alguma coisa, eles levavam a questão para o juiz. Porque o juiz era o pai. O conde era o pai dos barões, assim como os barões eram o pai dos camponeses. E ele então resolvia. Se havia uma contenda entre dois condes, era o duque que resolvia. Entre dois duques era o rei. Entre os reis era o imperador ou o papa. O papa ele era o pai de toda a cristandade. Então o papa era o grande juiz na Idade Média. Todas as questões importantes internacionais eram resolvidas pelo papa, porque o papa não tinha partido. O partido do papa era o partido de Deus. Daí, quando Portugal e Espanha foram decidir o limite das terras descobertas, foram recorrer a quem? Ao Papa. Puxa, mas que esquisito, né? Podiam os dois decidir entre eles? Fala lá, conversem os reis. Não, chama o Papa. E o Papa decidia, estava dizendo, porque o Papa é o pai. Assim como dois irmãos brigando, quando o pai fala, você está certo nisso, você está errado nisso, está decidido. Não tem mais a quem recorrer. Porque o pai decidiu, e o pai quer o meu bem, ele não vai querer fazer uma injustiça. O filho não desconfia, será que o meu pai está tramando contra mim junto com o meu irmão? Isso não passa pela cabeça. Assim era na Idade Média. O barão, então, ele era uma pessoa do povo, que tinha valores. Ele não foi eleito barão. Não teve uma eleição na Idade Média, vamos eleger quem é o nosso barão. E elegeram lá um barão qualquer. Não, era uma pessoa que por suas qualidades, por suas virtudes, naturalmente exercia o domínio sobre os outros. Era assim. E depois, a mesma coisa, o rei. O rei da França não foi eleito. O primeiro rei dos francos, lá, o que se converteu, o primeiro não foi Clovis, mas o primeiro que se converteu foi Clovis. Ele não foi eleito. Ele tinha valor. Tinha valor. Tinha valor na batalha, se arriscava, fazia atos de heroísmo, ele era o chefe. Se alguém quisesse ir contra, ia lá e tirava ele, porque no final das batalhas, eles pegavam o general deles, né, digamos assim, erguiam no escudo em triunfo, dizendo, esse aqui agora vai ser o nosso chefe, é o nosso rei. Se alguém discordasse, tinha que ir lá, pegar, puxar e ir para baixo, e os dois iam lutar até ver quem ia ser rei. Entre os bárbaros era assim.
Então, o rei, o barão, o conde, o duque, não foram eleitos. A gente que tinha valor. Gente que estava lá e que podia perder o título de nobreza, como a gente vai ver aqui. Não eram pessoas que tinham exércitos e que dominaram os outros, e falaram, agora que eu sou o rei, todo mundo vai me pagar imposto. Era o contrário disso. Tá? E aqui, na Idade Média, então, o primeiro estado, acima de tudo, estava o clero. Porque o clero foi o único estado estabelecido diretamente por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem instituiu o clero foi Cristo, com os apóstolos e com os discípulos. Tá? Então, eles dirigiam os demais na prática dos mandamentos, quer dizer, uma função mais nobre, superior, que é levar as almas para o céu, e eles estavam divididos entre papa, bispos e padres. Essa é a hierarquia da Igreja Católica. Sempre foi assim? Sempre. Desde Nosso Senhor? Desde Nosso Senhor. Foi inventado na Idade Média? Não. Mas e os monsenhores, cardeais, etc.? Isso aí também não são membros da Igreja? São, mas todos são títulos honoríficos. Um monsenhor, um cardeal, um arcebispo, esses são todos títulos de honra. O que faz parte da sagrada hierarquia da Igreja é papa, bispos e padres. Não tem CNBB, não tem confederação, não tem nada. Tudo isso aí é invenção. CNBB é uma invenção do mal. Ainda os títulos de monsenhor, cardeal, etc., é uma coisa excelente. Mas são todos títulos de honra. Isso aqui não faz parte da hierarquia da Igreja Católica. Tanto que o título de cardeal até pode perder, etc. E eu coloquei aqui a flechazinha para mostrar que na Idade Média havia total mobilidade social. Por isso que eu falei que a Igreja Católica não tinha, na Idade Média, por causa da Igreja, não havia castas. As castas sempre existiram e ainda existem entre os pagãos. Na Índia, há castas. Uma pessoa que nasce numa determinada casta lá de mendigo, ela é obrigada a ser mendigo para o resto da vida dela. E os filhos dela vão ser assim, os netos, os trisnetos, e está acabado. Não pode haver mobilidade social, ela está marcada para ser aquilo lá, ela é um pária. Na Idade Média não, havia completa mobilidade, total mobilidade. Na Idade Média, o ápice era o clero. Uma pessoa do campo que tivesse aptidões, fosse uma pessoa capaz, com condições de aprender, ia estudar, como eu disse que as escolas eram gratuitas, tinha vocação, podia ficar padre. Ficando padre, tendo virtude, podia ficar bispo. Ficando bispo, podia ficar papa. Isso podia acontecer com qualquer um, até com um filho de cabreiros. Sim, até com um filho de cabreiros. Eu estou falando do Papa, justamente, São Gregório VII. O principal Papa da Idade Média, do século XI, que foi quem, justamente, pôs limites ao imperador, naquela era das investiduras, ele era filho de cabreiros. Quer dizer, o clero foi, na Idade Média, o grande instrumento de promoção social. A pessoa nascia camponesa e ficava papa. Quando não, ficava padre, bispo, etc. Houve muitos casos, por exemplo, Clemente VI, não, estou fazendo confusão, Urbano VI. Urbano VI era filho também de camponeses, o pai dele acho que eram padeiros ou ferreiros, não sei. Abade Suger, que é o criador do gótico, né? Nada menos que isso. Ele era filho de servo da gleba. O servo da gleba era, entre os camponeses, o que estava mais baixo. E ele estudou, sentando-se ao lado do príncipe da França. Depois ele ficou regente da França. E ficou abade de Saint-Denis. E criou o gótico. Depois o Maurice de Sully também, que fez a Catedral de Notre-Dame, também vinha de família pobre. Então há muitos casos. O clero na Idade Média parou de funcionar. O clero na Idade Média foi o grande instrumento de promoção social. Robson, parou de funcionar aqui. Né? Ele está pedindo um tempo ali. Senadores. Bom. Caramba. Abaixa isso aí, Robson. Acordaram aí ou não? Onde eu estava?
Isso, foi o grande meio de promoção social da Idade Média. Vamos ver se eu vou falar mais disso aqui para frente. Tá. Como então era feito, qual era o critério usado na Idade Média para se classificar as funções? Por que o clero estava acima da nobreza, que estava acima da burguesia, que estava acima dos camponeses e artesãos? Qual era o critério? Havia 3 critérios. Primeiro de tudo era a importância da função. Então, quanto mais importante a função, mais dignidade a pessoa tinha, mais importância ela tinha. Então, vou dar um exemplo, numa empresa. Então, imaginemos que a gente está aqui na Petrobras. A Petrobras após... Ainda existe Petrobras. Então, vamos lá explorar o pré-sal. Então, precisa alguém, aí o Daniel Aguiar, que vai descer num sino submarino a 10 mil metros de profundidade. Para ver lá, dar manutenção num poço qualquer que parou de funcionar. A função dele é uma função que é muito importante e exige muito sacrifício. Naturalmente, uma mesma pessoa que trabalha na Petrobras e que tem uma outra função, sei lá, a pessoa que varre o corredor, embora ambos trabalhem na mesma empresa, uma função é mais importante. Agora, o que é mais importante do que levar as almas para o céu? O que é mais importante do que zelar pelo cumprimento da lei de Deus? O que é mais importante do que promover a santificação das almas? Para quem tem fé, a resposta é super simples. Puxa vida. Então, a função mais importante é a do clero. Depois, as que exigem maior sacrifício. Falei a questão, o exemplo aí do Daniel. Ele podia, nessa função dele, morrer a qualquer momento. Essas pessoas que descem em sinos submarinos, elas trabalham algumas horas e depois tem que ficar, acho que semanas ou meses sem trabalhar. É uma coisa que acaba com a pessoa. Quem varre o chão, eu na minha casa, não pode falar isso em público, a Vera varre o chão em casa e ela está lá, não morreu. Depois, tem que ver também as virtudes produzidas por essa função. Imagina no hospital, esse exemplo que o professor Orlando dava é um exemplo divertido, que retrata bem isso. Então, imagine no hospital, você tem lá uma enfermeira que a todo momento ela é solicitada por um doente do quarto 122. Ele chama, ela chega lá, olha, eu estou com muita dor nas costas, a senhora pode me arrumar esse travesseiro? Ela vai lá, arruma o travesseiro. Agora o senhor está bem? Estou bem. Aí ela volta, meia-noite. Na hora que ela vai se sentar, bem, toca a campanha de novo. 122. Ela fala, olha que agora, sabe o que é? Eu estou com muita sede. A senhora me traz um pouco d'água? Pois não. Ela pega, o senhor agora está bem? Agora eu estou me sentindo bem. Volta, na hora que ela vai se sentar, bem bom. Olha, 122. Ela volta, olha meu senhor, o que o senhor agora, o que o senhor deseja? Não, chega lá pacientemente, o que o senhor deseja. Olha, agora eu estou com muita dor de cabeça, eu queria tomar um remédio, dar um remédio para dor de cabeça. Aí ela volta, bem bom, olha, agora eu estou com as pernas formigando, a senhora pode me erguer lá o coisa para meu sangue circular? Aí ela volta de novo, quando ela vai estar bem boa, olha, agora me deu uma fome enorme, eu queria uma feijoada. 1h vai lá, dá uma feijoada para ele. Aí depois ela volta, aí bem bom, volta, olha, eu queria falar com os meus filhos, a senhora liga para os meus netinhos. E assim a noite inteira. Quer dizer, ela tem que ter uma virtude de santo. Não é? Quer dizer, é uma função que produz virtude. E é uma virtude, né, que, se ela sabe usar bem, sobrenatural. É diferente, por exemplo, de uma função, pega, por exemplo, um grande negociante, que ele desenvolve a virtude, por exemplo, da prudência, a virtude da diplomacia, esse é o nome, obrigado. Da diplomacia para poder fazer bons negócios. Ele desenvolveu ali, com o passar dos anos, uma virtude meramente natural, sem grande importância, sem grandes sacrifícios.
Já a enfermeira, a virtude dela que ela desenvolveu é enorme. Pega, por exemplo, um padre. Né? Um padre, ele não tem tempo para ele. A partir do momento que ele ficou padre, ele não é mais dono de um segundo da vida dele. Se tem uma pessoa que está morrendo, ele tem que atender. Tem uma pessoa que precisa se confessar, ele tem que atender. Tem uma pessoa que precisa de um conselho, ele tem que atender. Não tem essa, agora, dá licença, agora esse tempo é só para mim. São João Bosco dizia, o padre descansa no céu. Ele não tinha tempo para nada. Ele começou decidindo passar uma noite por semana em claro para escrever as apostilas dos alunos, os livros. Depois ele foi fazendo isso mais, ele ficava dias sem dormir. Dias e dias. E aí, quando tinha festas no oratório, as crianças todas se preparavam se confessando. Ele sempre chamava vários padres de fora para atender a confissão, porque ele deixava muita liberdade para as crianças confessarem com o que elas quisessem. E ele também atendia a confissão. Mas a fila do confessionário dele era gigante, era a maior que tinha, óbvio. Chegava lá, não precisava nem confessar, ele falava os pecados da pessoa. Né? Então, quer dizer, era um homem que não tinha um segundo para si. Olha, puxa, quem aqui já teve noite de insônia sabe o mau humor que produz uma noite mal dormida. Ele ficava noites a fio e ninguém percebia. Ele estava sempre contente. Quer dizer, uma virtude única. Uma vez ele estava tão esfalfado que ele, passando diante de um comércio qualquer, tinha uma cadeira lá, uma poltrona. Ele não se aguentava de sono, ele não dormia muito tempo. E ele falou para o dono do estabelecimento, olha, meu senhor, eu vou me sentar aqui e vou dormir acho que 30 minutos. Quando der 30 minutos, o senhor me chama? Eu falei, tá bom, padre. Aí ele sentou e apagou. Acordou acho que 3, 4 horas depois. E ficou desesperado, por que o senhor não me acordou? Eu falei, o senhor estava dormindo tão profundamente, imagina italiano, que eu fiquei com pena e deixou Dom Bosco dormir. Mas imaginem, quer dizer, agora imagine Nosso Senhor que estava tendo uma tempestade na barca, e com tempestade, ele não acordava. Que sono não tinha Nosso Senhor. Quer dizer, isso tudo porque à custa de muito sacrifício. Quem se sacrifica mais, merece mais, mas isso é uma coisa óbvia. Eu lembro quando eu era garoto na rua, ali dos moleques, o que se expunha mais na luta contra o da outra rua, porque o fato de ser da outra rua era inimigo. Esse depois era líder e acusava os outros. Você não entrou na briga, tal, etc. E o fulano se envergonhava se não tivesse entrado. Porque quem se sacrifica mais tem direito. Na guerra, os comandantes japoneses comiam menos que os soldados. Dormiam menos que os soldados. Resultado, qualquer sacrifício que ele pedisse na batalha, o soldado fazia. Ele sacrifica mais que eu. Então, esse é o nobre. Esse é o nobre. E as virtudes que aquela função produz vai dar mais ou menos importância a ela na sociedade. Tá? Então, em todas as funções havia graus de importância e havia desigualdade. Os pilares, isso aqui é importante, os pilares que sustentavam a sociedade medieval eram 2. O papado e a desigualdade. O professor costumava colocar isso para nós como aqui os 2 arcos góticos. Por isso que eu coloquei aqui esse corredor desse claustro, tá vendo? O arco gótico é uma coisa extremamente inteligente, né? Foi inventado pelos medievais para resolver um problema surgido com a arquitetura românica. Então, o arco românico ele é bem redondinho e o gótico ele é pontiagudo, tá vendo? Então, ele tem um equilíbrio de forças muito melhor, muito mais robusto e muito mais bonito do que o românico. Isso aqui é um belo símbolo do que era a sociedade medieval. Se num arco gótico eu tiro, eu enfraqueço um dos lados, o edifício cai. Porque aqui as forças, aqui toda é de pedra, não tem ferro, não tem concreto, não tem nada. É um equilíbrio de forças. São catedrais ou mosteiros, abadias gigantes, todas feitas com esses equilíbrios de forças. Se um dos lados fica muito fraco ou ele é tirado, todo o edifício vem abaixo. A sociedade, esse edifício que era a sociedade medieval, ele então se mantinha, era mantido por o equilíbrio dessas 2 forças. O papado de um lado, a desigualdade de outro. Portanto, se o objetivo era destruir a sociedade medieval, precisava destruir o papado e precisava destruir a desigualdade, impondo a igualdade. Tá? Então, aqui é um rápido resumo, só para vocês verem, então, quais são as funções,
os sacrifícios e as virtudes produzidas para cada um dos estados estão aqui, começando por camponeses e artesãos, está vendo? Produzem os bens necessários à vida. Sacrifício, um trabalho pesado. Dependência do clima, uma coisa tremenda. Eu estava lendo hoje de manhã a nevasca que teve em Nova York, 19 mortos. Quer dizer, o homem de repente se vê frágil. Começa a nevar e ele não tem o que fazer, ele vai morrer. Neve dessa altura, a pessoa não consegue sair de casa, se a pessoa não tem víveres, ela morre de fome. Então, quer dizer, e aqui o camponês era a mesma coisa, se não chovia, ele não tinha colheita. E a colheita ia ser só dali a um ano. Ele não tinha safrinha como no Brasil. Então, um ano sem colheita era a miséria, era a ruína da família. Então, uma dependência enorme. As pragas que podiam destruir a plantação. E as guerras também, que muitas vezes devastavam tudo. Quais as virtudes que essa função, né, que esse Estado produzia? Confiança em Deus, que é uma coisa que o mundo moderno e a sociedade moderna nos tirou. Hoje não preciso mais confiar em Deus. Se está quente demais, eu aperto um botão e vai ter um ar-condicionado. Se está frio demais, eu aperto outro botão e vai ter um aquecimento. Se escureceu, eu acendo a luz. Se é longe, eu vou de carro ou de avião. Tudo agora está sob o meu controle. Eu sou um Deus. Então o homem agora se vê assim, super poderoso. Não precisa mais pedir a ajuda de Deus. Aqui não. O homem do campo depende de Deus. Então isso vai produzir nele uma grande fé. Depois, simplicidade, sabendo que ele é uma pessoa limitada. E dedicação. O trabalho no campo é um trabalho não de meia hora, não de 2, 3 dias por semana. É um trabalho contínuo. Exige muita dedicação. Então vai produzir essas virtudes. Depois a burguesia. As funções. O trabalho era um trabalho intelectual e que fazia circular a riqueza. É uma pessoa que assumia riscos. Né? Basta que a gente estuda, por exemplo, as navegações. De uma frota inteira de caravelas que saíam de Portugal, às vezes voltava uma carregada. Muito risco. Era muito arriscada a função. Depois, ele pode fazer um negócio que venha perder tudo. Tá? Tem que ter coragem, então, para assumir riscos. Para arriscar, para fazer as coisas darem certo. Virtudes que vai produzir. Prudência, paciência, esperar o momento certo de vender a ação, o momento certo de fazer um negócio. Persistência, diplomacia. Né? O vendedor não pode sair brigando com todo mundo. E tem que ter coragem. Né? Umas funções mais que outras, não vale a pena entrar aqui. Depois a nobreza. A função dela era guerrear, defender os outros, governar e julgar. Sacrifícios, casamento. Então, não deem risada. É que aqui o espaço era pequeno, eu tive que colocar só uma palavra. Porque o casamento é sacrifício também para o burguês, para o camponês. Eu sei. Mas é que aqui o nobre não podia casar com quem ele queria. Ele era obrigado a casar com uma outra nobre. Muitas vezes se tinha um risco de 2 famílias, 2 feudos entrarem em guerra, promovia-se o casamento entre o filho e a filha de um e de outro para poder selar a paz e evitar uma guerra. Então a pessoa não podia casar com quem ela queria, ela casava com quem era mais conveniente. Não tinha o sentimentalismo, por isso que os casamentos davam certo. Tá? Depois, ele era obrigado a usar o dinheiro em prol dos outros. O nobre, se fizesse comércio, perdia a nobreza. Se o nobre fizesse comércio, porque o que é o comércio? O comerciante é aquele que usa as habilidades e as aptidões que ele tem em benefício próprio, para obter o lucro para si. O nobre não pode obter nenhum benefício para si. Todo benefício tem que ser em prol do outro. Então ele era proibido de fazer comércio. O nobre, diga, Sampaio. Então, eram os impostos, e mesmo assim os impostos eram impostos que ele não podia mudar. Por quê? Vamos ver aqui mais para frente, mas o camponês, ele podia escolher a forma como ele ia pagar o imposto. Podia ser uma quantidade fixa em dinheiro ou uma porcentagem da produção. O camponês, que não era bobo, falou: eu quero pagar um valor em dinheiro. Porque a produção ia aumentando e ele pagava sempre o mesmo imposto. O nobre tinha que viver daquilo. Resultado, a nobreza, no final da Idade Média, estava extremamente empobrecida. Eles não tinham dinheiro. O dinheiro era todo da burguesia.
A nobreza não tinha dinheiro e nem estava preocupada em ter. A verdadeira nobreza não estava preocupada em ter dinheiro. A nobreza é algo que está na alma, não está no bolso, nem na conta bancária. Então a fonte de renda deles eram impostos. E esses impostos, muitos deles, tinham sido estabelecidos na época de Carlos Magno, século VIII. E aqui, então, no século XIII, XIV, não podia reajustar. Como não havia inflação, isso. Então, quando, por exemplo, teve os descobrimentos na América, que começou a ir ouro para a Europa, houve uma grande inflação na Europa, um grande enriquecimento, consequentemente, muita inflação. Ora, a nobreza, ainda com toda essa inflação, não podia elevar os impostos. Resultado, toda a nobreza quebrou. A nobreza era paupérrima. Eles não tinham dinheiro. E não podiam fazer comércio. Tinham que ir para a guerra. Tinha a obrigação de ir para a guerra e de se sacrificar. Não tinha escolha. O camponês, o padeiro, se quisesse ir para a guerra, podia. O nobre não tinha escolha, ele tinha obrigação de ir para a guerra. Aqui, na questão do comércio, o nobre ele só tinha que fazer comércio, só tinha a obrigação de fazer comércio, quando ele era o senhor de um local que vivia do comércio. Por exemplo, Gênova, por exemplo, Veneza. Como eram repúblicas que viviam do comércio, então se o nobre promovesse o comércio, ele estaria promovendo o bem comum, o bem de toda a sociedade. Então ali ele tinha a obrigação de fazer comércio. Ele nunca tinha escolha, tinha que estar sempre fazendo o que era melhor para os outros. Virtudes, heroísmo. Para ir para a guerra precisava de heroísmo, hein? Eles não tinham metralhadoras, era na espada ali. Os templários, nas cruzadas, faziam um voto de não recuar diante do inimigo se a proporção fosse até 5 contra 1. O voto obriga, sob pena de pecado mortal. Quer dizer, se ele estivesse na guerra lutando contra 5 e fugisse, ele cometia pecado mortal. O prestígio deles era tal que em muitas batalhas, quando chegavam os templários, os mouros fugiam. Chegaram aqueles loucos que nunca se rendem, vão embora daqui. Quer dizer, é uma coisa espetacular, uma virtude única. Depois os hospitalários lá de São João de Deus, que quando acabava a batalha, eles tinham hospitais, eram monges que cuidavam dos doentes. Tinha a batalha, eles iam lá produzir doentes. Acabava a batalha, eles saíam no campo de batalha recolhendo os feridos, cristãos e muçulmanos, para cuidar deles. Quer dizer, onde já se viu isso? Nas guerras modernas se bombardeiam as cidades. Se metralha o soldado está pulando de paraquedas. Eles iam lá e pegavam o inimigo, ainda vivo, para cuidar dele, para ele não morrer. Quer dizer, isso é uma virtude espetacular. Isso no final da batalha, quando ainda havia, o sangue estava quente, né? Então, as virtudes produziam heroísmo, justiça. Quem fazia justiça era o rei. São Luís era famoso pela justiça, era uma pessoa que julgava. Todo mundo que tinha questões por resolver trazia para ele. E caridade. Eles eram obrigados a sempre pensar nos outros. Então, se, por exemplo, estava tendo uma crise e ninguém estava encomendando móveis com um carpinteiro, o nobre era obrigado a ir lá e fazer uma encomenda para que aquele artesão tivesse do que viver. Se o sapateiro não está tendo demanda, o nobre é obrigado a ir lá e fazer uma encomenda. Comprar alguma coisa para fazer, deixar ele ver. Ele era obrigado a pensar constantemente nos outros. Depois há o clero. A função do clero, salvar as almas, ensinar, é a função primeira do clero. A função de ensinar é primeiro do clero. Claro que a igreja, sendo sábia e vendo que o clero não podia sozinho fazer tudo, sempre fez uso, isso sempre foi assim, então é uma coisa boa, que a igreja sempre fez uso também dos leigos, mas esses sempre subordinados aos padres. Então que não dá para um padre dar, por exemplo, catecismo para todo mundo. Então a igreja sempre fez uso de professores e professoras de catecismo, professores e professoras leigos, para ensinar de tudo. Mas sempre o dever primeiro de ensinar cabe ao clero. Porque quando Cristo Nosso Senhor disse, ide e ensinai, disse ao clero. Função, caridade. Não tem tempo, tem alguém morrendo, tem que atender,
Está almoçando, chegou alguém para se confessar, deixa o almoço e vai atender a confissão. Ah, mas não é assim por aí. Então está errado, porque deveria ser. Por isso que está aqui, ó. Vocês vão ver que eu não chegar aqui embaixo. Sacrifícios, não casar. É que, pessoal, estava aqui, eu tive que colocar, também nunca entendi. Sacrifício, não casar. Né? Tudo bem. Depois, não ter dinheiro. Também os padres não têm dinheiro. Muitos, quando são religiosos, fazem voto de pobreza. Não possuem nada. Depois, obediência. Os que são religiosos entregam para um superior a própria liberdade. Lembra aquilo que conversávamos ontem, né? Deus deu ao homem uma coisa que ele não deu a ninguém, que é a liberdade. A pessoa que faz um voto de obediência, ela entrega ao superior a própria liberdade. Agora eu não vou escolher mais. O que o Senhor escolher, está escolhido. Eu não tenho mais vontade. É uma coisa de uma virtude espetacular, né? De um sacrifício espetacular. Virtudes produzidas. Está aqui um asterisco. Por quê? Se a pessoa for um bom padre, ela vai ter o aumento de virtude. Não é automático. Foi lá ordenado padre, tem virtude. Não. Ela vai ter a graça de Estado, que Deus dá para todo mundo que é padre. Mas, se ela não faz o que deve, ela não vai ser um bom padre. Não vai ter virtude. Essa função produz santidade. Também, se for um bom padre, se for um bom padre, se for um bom bispo, se for um bom papa, vai produzir santidade, vai ser muito santo. Se não for, vai ser muito ruim, porque a corrupção do ótimo dá um péssimo. Tá? Então está aqui, a nobreza consiste em usar todas as qualidades e tudo que se tem para proveito dos outros. Tá? Cada função na Idade Média também, cada estado tinha os seus direitos, que eram divididos entre direitos de honra e direitos úteis. Todos tinham, até os camponeses. Olha aqui, ó. Os camponeses, eles tinham honra em ser camponeses. E não pensem vocês que eles tinham essa ambição comum hoje em dia, falando, eu quero subir na vida, eu quero ser rei. Nada disso. Há muitos casos, por exemplo, tinha um caso famoso que o professor contava para nós de uma família, chamada família Pinon, que vem desde os primórdios da França. Acho que desde o século VI, V. Essa família durou até o século XIX. Eles só casavam-se, eles eram camponeses, só se casavam com camponeses, nunca ficaram nobres. Uma família que durou 1000 e tantos anos, mas tinha orgulho de ser camponês. Depois, eles tinham sociedades entre eles. Havia a sociedade dos padeiros, dos sapateiros, dos carpinteiros, dos ferreiros. Eles se ajudavam mutuamente. Eles tinham a bandeira, tinham o estandarte deles. Nas missas ocupavam um lugar em comum. Nas procissões, levava a bandeira deles. Tinham cantos próprios. Tudo tinha personalidade. Então eles eram pessoas que amavam ser o que eles eram. Daí que eles eram felizes. Às vezes, a Dona Ivone lembrou bem, às vezes tinham igrejas próprias. É. Eu não lembro o nome, mas a senhora, é verdade. Em Roma tem ainda uma igreja que eram dos forneiros. Então, as pessoas tinham amor de ser o que elas eram. Podia ter mobilidade? Podia, e havia para cima e para baixo. Falei para vocês, o nobre fazia comércio, perdia. Tinha um ato indigno na guerra, perdia a nobreza, ele deixava de ser nobre. Hein? Agora, um camponês podia virar nobre? Podia. Como é que ele fazia? Havia várias formas. Nenhuma delas fácil. Para ser nobre não é para qualquer um. Tinha que fazer um ato de heroísmo na guerra. Era uma forma de ficar nobre. Depois, se a família passasse, se não me engano, 5 gerações, doando tudo que tinha aos pobres, ela se tornava nobre. Então, quer dizer, a pessoa que decidiu, eu quero que a minha família fique nobre, e ela então começa a doar tudo para os pobres, não guarda nada para si. O filho dela, ela tem que fazer o filho, o neto, o trineto e todo mundo. Quando a família dela ficar nobre, ela já morreu. Você quer que a sua família fique nobre? Ok, você não vai ser nobre. Você quer ser nobre? Pensa nos outros. Você vai plantar uma árvore e você não vai comer o fruto dela. E isso é nobreza.
né? Então havia mobilidade social, ficando nobre ou ficando do clero. Também o clero podia. Claro que o clero, uma pessoa, uma vez que é padre, ela jamais vai deixar de ser padre. Esse sacramento imprime caráter. Mas ela podia perder as funções, podia até ser presa. Havia prisões próprias para padres. Chamava chartre. Na França chamava chartre. Então eram prisões para os padres. Se eles cometessem crimes, eram presos. Tinham direito a foro privilegiado. Eles eram julgados pelo próprio clero. Mas o clero tinha cadeias e mandava eles para a prisão. Então aqui, os direitos úteis dos camponeses. Pagavam apenas alguns impostos, tinham a posse da terra, pagavam um aluguel fixo por aquela propriedade, ou em dinheiro ou em porcentagem, como já comentei. Podiam comprar terras. Às vésperas da Revolução Francesa, boa parte do solo francês era todo dos camponeses. Havia regiões em que 90% das terras já pertenciam aos camponeses. Eles estavam comprando a França inteira. Porque, claro, os impostos não podiam subir. Eles tinham impostos de 1000 anos atrás e agora tinha a produção que aumentava, eles estavam enriquecendo. E eles compravam a propriedade. Podiam comprar. Depois, dispensa da guerra. Entre os artesãos eles eram divididos, eles tinham toda uma organização entre eles. Então você tinha o mestre, o companheiro e o aprendiz. O aprendiz era o garoto que ia aprender aquela função. Então, uma função de carpinteiro. O aprendiz, então, ia morar na casa do carpinteiro. O carpinteiro tinha que recebê-lo como filho, ele tinha todos os direitos de filho, ia aprender as funções. Quando ele tinha já um certo nível de aprendizado, ele virava um companheiro. E quando ele ficava um profissional completo, ele tinha uma prova séria, e sendo aprovado, aí ele ficava um mestre. Mestre, ele era chamado de mestre, como eram chamados os mestres das universidades, porque ele era senhor feudal agora daquela profissão. Tudo era feudal na Idade Média. A pessoa ficou mestre, agora era senhor feudal daquela profissão. Então era chamado de mestre. E podia então acolher um aprendiz. Eles se reuniam em corporações, as corporações de ofício, que é uma coisa inteligentíssima. As corporações de ofício, então, não tem relação nenhuma com os sindicatos. Nada a ver com os sindicatos. As corporações de ofício, então, a corporação lá dos sapateiros. Eles tinham a corporação, tinham um caixa comum, todo mundo ajudava. Tinha organizações comuns aí que eles podiam construir as igrejas deles, auxílio mútuo, etc. Quando alguém se adoentava e ficava sem trabalhar, era a corporação que sustentava ele. Não tinha, graças a Deus, INSS. Não tinha lá a mão do Estado para roubar e te dar um nada. Não. O dinheiro deles mesmos, da própria corporação, sustentava aquele. Sustentava o que se aposentava. Depois o iniciante, o que acabou de ficar mestre, ele precisava montar para ele um ateliê. Da onde vinha o dinheiro? Da corporação. Dava um dinheiro para ele poder comprar o que era necessário, as ferramentas, etc., para começar a ter a sua oficina de trabalho. Então era uma coisa inteligentíssima. Depois eles não abriam os ateliês ou as oficinas em qualquer lugar. Verificavam qual era o lugar onde tinha necessidade daquela função, para não gerar uma concorrência desnecessária. Então, todas as funções tinham isso. Uma coisa muito, muito inteligente. Tá? O mestre tinha direito a ter escudo, hein? Tinha escudo próprio, como um nobre. Tinham bairros próprios, isso a gente vê lá em Roma, né, Ivani? E eram senhores feudais da profissão. Burguesia. Tinham roupas especiais, podiam se vestir como burgueses, e tinham honra em ser burguês. Governavam as cidades com os artesãos. Então, o burguês, as cidades, os burgos, eram governadas por eles, assim, por eles em conjunto com os artesãos. Era um governo comum. O rei não mandava, o rei não podia fazer um imposto para aquela cidade. Nem o duque, nem o barão, não. Eles tinham autonomia, assim como as universidades na Idade Média tinham autonomia. Quem mandava era o reitor. Ali dentro era um feudo, tinha as suas leis, os seus costumes.
Olha que coisa inteligente. Então, cada cidade tinha o seu costume, a sua lei, os seus impostos, cada região. O poder na Idade Média era extremamente diluído. Hoje em dia se gosta de falar de concentração de poder, concentração de riqueza, etc. Não houve nenhuma época na história em que o poder foi tão diluído como na Idade Média, em que o rei não tinha poder de criar um imposto. O rei na Idade Média tinha menos poder do que tem o Haddad aqui em São Paulo. Sério, o nosso prefeito tem mais poder do que tinha um rei na Idade Média, que tinha São Luís na França. Eles não tinham autonomia para fazer o que eles quisessem. Tinha que respeitar todos os direitos. Não podiam mandar, por exemplo, as tropas entrar numa cidade se o prefeito não autorizasse. Não podiam passar por um determinado feudo se o seu feudal não permitisse. Tudo era feito dessa forma. Resultado, havia um total equilíbrio e as coisas se desenvolviam. Depois, estavam dispensados da guerra também. A nobreza. Tinha os títulos de nobreza, que eu já falei. Tinham escudos e bandeiras próprias. Podiam portar espada. Tinham roupas que lhe eram próprias. Tudo era desigual. Isenção de alguns impostos, de outros não. Tinham que pagar. Não era que a nobreza não pagava imposto algum. Depois, podiam cobrar impostos nas suas propriedades. Tinham privilégio de fórum e de prisão. Quando um nobre cometia um crime, ele não era julgado pela justiça comum. Tinha uma justiça e uma prisão própria para os nobres. E eram donos da terra, eram proprietários da terra. O clero tinha primazia em tudo. Então, o último dos padres estava à frente do primeiro dos reis. Porque a nobreza, sendo Cristo na terra, né, tem o clero, desculpa, sendo Cristo na terra, vai ter então a primazia em tudo. Títulos e tratamentos, como eu já falei. Tinham roupas especiais. Um leigo não pode, ainda que eu quisesse usar batina, não posso. Usar batina é usar um hábito talar sem autorização, sem ser do clero, dá sanções canônicas tremendas. Por isso que no couro, na igreja, a gente usa só ali e sem o colarinho romano. O colarinho romano, aquele que o padre usa aqui branco, é aquilo que diz que a pessoa é do clero. A gente não pode usar. Ainda recentemente eu fui fazer uma batina para usar no couro. A senhora lembra? A senhora vai querer colarinho romano? Não, não posso. A senhora vai querer faixa? Não. Aí no final vem minha batina lá com a etiqueta clara, André, IBP. Puxa. Caramba, moleque, que eu fiquei do clero. Quando eu desenvolvi em casa, André, IBP. Puxa. Então pode usar roupas especiais, só o Papa usa o branco. Né? Então, dispensados da guerra, isenção de certos impostos. Havia impostos que o clero pagava. Recebem o dízimo e recebem algum imposto. E tem tribunais próprios também, como já comentei. Né? E agora, então... Nossa, o tempo passou. Aqui é a escala, como essa sociedade medieval era feita. Né? Então, você tinha aqui, era de fato uma escada. Uma escada que você podia subir e podia descer. O camponês podia ficar burguês, nobre, clero, e podia acontecer o contrário. Então, a sociedade medieval era, de fato, uma escada. Uma escada com degraus proporcionados ao homem. A pessoa podia subir e podia descer essa escada. Tá? Havia desigualdade e hierarquia. Isso vai ser destruído, como eu falei para vocês, em 3 grandes fases, né? São 3 revoluções. Essas revoluções, para lembrar o que a gente comentou ontem, elas vão procurar, então, implantar a igualdade na sociedade, destruindo, então, aqueles 2 pilares que sustentavam a sociedade medieval. De um lado, o papado, de outro, a desigualdade. A primeira revolta foi a revolta de Lutero, em 1517, que essa data ela é usada como uma data de referência porque é o ano em que Lutero publicou as suas 95 teses lá na porta da igreja de Wittenberg. Entretanto, Lutero, ele não dá tempo de falar disso aqui, mas Lutero, ele foi nada mais, nada menos do que um porta-voz. Era uma pessoa muito inteligente, que falava bem, etc., mas ele não era uma pessoa autêntica. As ideias que ele pregava eram ideias, heresias que já existiam há mais de século, já tinham sido condenadas pela igreja há mais de século. Lutero, no fundo, era um grande repetidor. O que ele soube fazer bem é unir 2 alas
aparentemente opostas, uma que era gnóstica, portanto, contra a matéria, e outra que era racionalista. Ele conseguiu unir, então, aquilo que ensinava Mestre Eckhart, que era gnóstico, e aquilo que ensinava Ockham, que era panteísta. E ele, unindo essas duas ideias, ele conseguiu captar muita atenção. E ele teve muito sucesso aí. Ele fez aquilo que o professor Orlando ensinava para nós, que era o curto-circuito, unindo na história a direita e a esquerda, a gnose e o panteísmo, o racionalismo e o misticismo. Então, Lutero foi muito hábil nisso, mas ele não estava sozinho, né? Ele fazia parte de uma ordem religiosa, que eram os agostinianos, que estavam muito corrompidos, que já tinham livros hereges na biblioteca do convento. Lutero lia esses livros. Lutero lia na biblioteca do convento livros de João Hus. João Hus, que é herege, que dizia exatamente o que Lutero dizia. Mas o João Hus tinha sido queimado em 1417, 100 anos antes de Lutero. 100 anos. E havia livros de João Hus na biblioteca do convento. E Lutero lia. E um dia ele fechou, conta-se que ele fechou o livro e disse, o livro de João Hus, se esse homem é herege, eu também sou. Eu penso como ele. Né? Então Lutero, o que ele foi um grande aglutinador de heresias para poder fazer a sua revolta. Isso. Era contra... Era até chamado a Igreja do Carmo. O Carmo de Madeira. Era completamente comunista. Isso. Tcheco, eram os hussitas. Foi queimado ainda agora, na viagem do coral, a gente teve a oportunidade de ver ainda um pouco dele queimando lá. Né? Vocês lembram aí, pessoal? Então, e essa revolta de Lutero teve uma série de causas, que eu vou falar muito por cima, que não é o objetivo aqui, mas para a gente sempre entender, todo fato histórico importante, ele tem muitas causas. Algumas são chamadas as causas remotas, que são aquelas que estão mais distantes no tempo, mas que vão servir de causa para aquele fato, e outras são as causas próximas. Uma das causas é o atentado de Anãe. Em 1313, portanto no século XIV ainda, o rei, Filipe o Belo, Filipe IV, que era neto de São Luís, faz uma revolta contra o Papa. Ele queria cobrar impostos do clero. O Papa, que era Bonifácio VIII, Bonifácio VIII proíbe o clero de pagar imposto, porque isso é um absurdo. O rei só queria fazer imposto porque ele estava em guerra com a Inglaterra e precisava de dinheiro. E aí, então, o rei faz uma revolta contra o Papa. Muitos bispos franceses ficam do lado do rei, contra o Papa. O Papa depois até dá uma condescendida para evitar a briga, mas o rei quer cada vez mais. O Papa então faz um documento, o rei da França falsifica o documento do Papa, não permitiu que o documento circulasse na França e fez um outro falso, dizendo que, colocando palavras na boca do Papa, que era o Papa que mandava na França, que tudo da França era do Papa, tarará, tarará, para o povo ficar com raiva do Papa. Então o Papa foi obrigado a preparar um documento excomungando o rei. O rei, então, sabendo disso, manda tropas até a cidade de Anãe, que é uma cidade próxima a Roma, onde a família do Papa tinha um palácio. Ele estava nesse palácio, as tropas comandadas por Charra Colonna, que era um filho de cátaros, cerca o palácio do Papa. O Papa, então, se veste com todas as vestes solenes de Papa, senta no trono papal. Na hora que eles invadem o palácio, o Papa está sentado, e então um dos soldados tira a luva de ferro e esbofeteia o Papa. O Papa, depois de um mês, morreu de desgosto. Não comeu mais nada e morreu de desgosto. Quer dizer, um desprezo pelo Papa que mostra aqui bem, como símbolo, o fim da Idade Média. O Papa, que era o pai de todos, agora é esbofeteado, né? Tanto que ele morre de desgosto. O sucessor dele vai governar por um ano apenas, morre envenenado, e depois, então, vem o Papa Clemente V, que era francês, era arcebispo acho que de Bordeaux, e não era cardeal, ele não estava no conclave. Então, quando ele foi eleito, tiveram que mandar uma comissão para avisá-lo na França, porque o conclave não tinha fim. Demorou um tempão.
não conseguiam se entender, porque havia um partido favorável ao rei da França e um partido favorável ao Bonifácio VIII. Ninguém conseguia ter maioria, então decidiram eleger esse Bertrand de Got, que ficou sendo o Papa Clemente V, que era uma pessoa, embora francesa, tinha sido de alguma forma leal ao Bonifácio VIII. Foi eleito, quando chegaram lá os mensageiros para ele, o senhor foi eleito Papa, o senhor precisa ir para Roma imediatamente. Ele falou, eu aceito a eleição, mas eu não vou para Roma agora. Cometeu esse erro, o rei depois faz ele ir para Avignon, na França, no sul da França, às margens do Ródano, e ele então, o papado fica em Avignon, na França, por mais de 70 anos. Isso aqui enfraqueceu muito o papado. Por quê? Estando o Papa agora não mais em Roma, mas na França, o Papa era visto agora como o capelão do rei da França. E toda aquela isenção... Tudo bem, padre? Padre Pascotto chegou aí. Toda aquela... Temos lugar aqui na frente, padre. Tem lugar aqui, padre. Aqui, ó. Isso, deixamos o lugar aí para o padre. Salve Maria, padre, tudo bem? Eu falei mal do clero, mas pouco. Porque eu sou amigo... porque eu sou amigo do clero. Do bom clero. Estão querendo me pôr no IBP aí, padre, não sei o que eu faço. Então, o Papa agora não era mais visto como o pai de todos. Então, quando havia uma contenda entre dois outros reinos, se um desses reinos era a França, o oponente não queria aceitar o Papa como o juiz. Isso enfraqueceu muito. Por isso que, depois, quando Lutero faz a revolta contra o Papa, o protestantismo vai ter muito sucesso na Inglaterra e na Alemanha, que eram os grandes rivais da França, né? O Papa, então, quando volta para Roma, em 1378, o Papa que volta vai reinar mais um ano, logo ele morre, e a eleição do próximo Papa foi conturbadíssima, um negócio divertidíssimo, até um dia eu conto. E o Papa que foi eleito foi reconhecido por todos como sendo o Papa. Tempos depois, ele era uma pessoa muito dura, que destratava os cardeais na frente de todo mundo, chamava um de bandido, outro não sei o quê. Santa Catarina de Sena escrevia para ele, dizendo para ele não fazer desse jeito. Ele continuava fazendo. Alguns cardeais fizeram uma revolta e elegeram um outro Papa, que foi para Avignon. Então passou a ter, entre aspas, dois Papas, um em Roma e um em Avignon. Claro que só havia um Papa verdadeiro, mas muitos acreditavam que a eleição daquele Papa, que estava em Roma, tinha sido falsa, porque os oponentes deles diziam que a eleição tinha sido forçada, que eles tinham sido obrigados a votar nele, e a eleição forçada é inválida. Então, essa confusão vai durar aí 30 anos, quase. Como? Vai chegar até uma época, quando foi em 1409, haverá um concílio em Pisa, que vai fazer um absurdo. Então, os bispos e cardeais convocaram um concílio, e não foi nem o Papa nem o antipapa. E lá em Pisa, eles decidiram o seguinte, vamos destituir os dois, e a gente elege um terceiro. E ocorre que os dois não aceitaram essa eleição. Então, passou a ter 3 papas. A confusão piorou, né? E o que fez o concílio de Pisa é irregular. Um concílio não tem poder de destituir um papa, nem de julgar um papa. E aí, então, depois, quando foi em 1414, o Papa convocou um concílio em Constança, na Alemanha. É desse concílio que vai ser condenado João Hus também. E nesse concílio, então, todos abdicam, exceto esse terceiro aí, que não foi o concílio, mas ele não tinha força nenhuma, logo foi esquecido. O Papa, então, entrega a coroa papal e é eleito, em 1417, Martinho V, que vai ser, então, reconhecido por toda a cristandade. Mas se a gente pega todo o período, quando começou a confusão até aqui, é mais de 100 anos. Isso enfraqueceu muito o papado, tá? Depois, todas as heresias precursoras de Lutero também vão ser uma preparação para a revolta de Lutero. Não vou tratar aqui, né? Aqui é o Concílio de Constança, mas vamos passar lá porque o tempo está muito já adiantado, tá? Então, Lutero vai pregar a igualdade no campo
religioso. E Lutero não era bobo, ele precisava de apoio. Ele via que os reis estavam empobrecidos, e então ele teve uma sacada muito esperta. Ele diz o seguinte: na verdade mesmo, o chefe da religião em cada estado é o governante. O rei, ele é chefe não só do estado, mas também da religião no seu estado. Isso, para aqueles nobres que estavam empobrecidos, porque não podiam aumentar os impostos, eles viam agora a possibilidade de se apoderar de todas as propriedades da igreja, do dízimo, etc. Outros nobres, que não estavam em situação econômica tão difícil, mas que tinham as ideias ruins de Lutero, acabaram apoiando ele, para o Duque de Hesse, acabaram apoiando Lutero pelas ideias. Mas então Lutero tirou o Papa e tirou o clero do topo da pirâmide. Falou: agora, quem manda em tudo é o governante. O monarca é o chefe da religião, do estado da religião. O príncipe é o Papa em seu território. Né? E aí o Renascimento, então, vai querer a volta do César divino. Porque na época do Império, todos os caprichos do César, todos os caprichos do imperador, eram lei. Não havia limites para o que ele quisesse estipular como lei. Ele podia desejar qualquer coisa, e tudo que ele desejasse era lei. E ele tinha que ser cultuado como um deus. E Lutero, então, estava voltando isso aqui. Lutero também vai pregar uma maior liberdade na moral, com o conceito dele: crê firmemente e peca muito. Então, Lutero vai dizer o seguinte, de forma bem resumida: o homem é incapaz de qualquer bem. Não adianta se iludir. O homem que quer fazer um bem, ele peca, porque ele está sendo pretensioso. O que ele tem que fazer é pecar. Porque pecando, ele mostra que tem confiança na misericórdia de Deus. Então, quanto mais o homem peca, mais ele se santifica. Quanto mais ele quer seguir os mandamentos, mais ele peca. Porque os mandamentos, eles são de um Deus do mal. Né? Aqui não dá tempo de explicar isso no detalhe, mas pela aula da Laura, da Dona Ivone, vocês viram que toda a regra, toda a lei colocada por esse Deus mau, ela é má, ela existe para me enganar. Servo do Deus do mal. Né? Então, ele vai abolir a moral. Eliminar o clero como classe social. Essa é a máscara mortuária dele. Essa aqui eu comprei, eu estive lá onde Lutero morreu, e eu comprei um postal, porque os protestantes são contra as imagens, então eles vendem um postal de Lutero. Então esse aqui é um postal que eu escaneei, é a máscara mortuária dele. Então você vê, isso aqui assusta qualquer um. É um porco, olha isso aqui, ó. O homem era bêbado. A vida de Lutero é uma coisa interessantíssima, porque todos os grandes homens da história têm sua vida estudada e publicada aos montes. Se, por exemplo, sei lá, Napoleão. Se a pessoa quer ler a vida de Napoleão, há inúmeros livros de inúmeros autores diferentes tratando a vida de Napoleão. E a vida de Lutero? Simão de Montfort, isso, puxa, que é muito menor, muito menor. Então, há sempre muitas e muitas biografias dos grandes personagens. Ora, um dos maiores personagens da história é Lutero. E a vida dele? Por que é tão desconhecida? Por que não há tantos livros tratando da vida dele? Por que os protestantes fazem tanta questão de esconder a vida de Lutero? Porque a vida dele era péssima. O homem era muito ruim. Valeria a pena um dia só uma aula só sobre a vida dele. Mas as cartas dele, ele mesmo conta que ele ficava constantemente bêbado. Mas constantemente, que ele bebia, constantemente. Depois um homem amaziado, podre, muito ruim. Casou com uma freira. Depois que odiava a igreja, odiava o Papa enormemente. Tudo que era católico ele tinha raiva. E muito astuto. Ele mudou a missa muito paulatinamente. Ele tinha medo do povo perceber a mudança na missa. Então ele fez a revolta em 17. A primeira missa em alemão foi encerrada em 24. Ele falava: a gente não pode assustar o povo. Então ele foi mudando a missa aos poucos e mantendo o latim. Só em 1524 que ele mudou. E ele falava: o povo não pode perceber que a gente rompeu com Roma, senão eles vão embora. Ele é astuto, desonesto. Então, com Lutero, querendo impor a igualdade, o que ele vai fazer é aumentar a desigualdade. Por quê? Porque agora, com Lutero, ele eliminou
um degrau dessa escada, que era o degrau do clero. Ele colocou lá em cima de tudo a nobreza. Então aqui os camponeses e artesãos continuam aqui embaixo, a burguesia ficou também onde estava, e a nobreza acima de tudo. E faltou um degrau da escada. Fica mais difícil agora passar da burguesia para a nobreza. Mesmo porque aqui a nobreza já passou a ser, aqui é Renascimento, aquela nobreza de corte. A corte foi inventada para destruir a nobreza. O nobre vivia junto aos seus. O nobre, como eu contei para vocês, era uma pessoa do povo que tinha mais qualidades. O camponês, quando via o barão, não tinha inveja. Pelo contrário, ele admirava. Assim, ele é a flor da planta da qual eu sou a raiz. E se não fosse ele, não existiria. Se eu tivesse educação, se eu tivesse formação, se eu tivesse cultura, etc., eu seria como ele. Ele sou eu melhorado. Agora com a corte, não. O rei, Luís XIV é o exemplo clássico, pegou toda a nobreza e fechou numa corte, sem ter o que fazer. Então, um monte de ociosidade, um monte de corrupção, e totalmente distante do povo. Uma falsa nobreza. Que é essa nobreza dos filmes, essa nobreza ruim, que não tem nada a ver com o feudalismo. Né? Então, eliminou o clero, impôs o absolutismo, porque se o rei agora ele manda no Estado e na religião, tudo que ele determinar é lei absoluta. Aumentou a desigualdade, a ascensão social ficou mais difícil. Passo rapidamente para a Revolução Francesa, e eu vou pedir um pouquinho da paciência de vocês. Dona Ivone, não fique brava, eu sei que a senhora está brava, mas finge que não está. Então está aqui, então, 200 e tantos anos depois, aconteceu uma coisa que já vinha acontecendo, né, mas não dá para todos os detalhes, mas é que é um raciocínio lógico. Puxa, se todos nós somos iguais... Então, primeiro, o bom é ser igual. Se nós somos todos iguais em matéria religiosa, que é o que há de mais importante, por que não vamos ser iguais também em outros campos menos importantes? Porque a gente pode ser igual em religião, mas em política não vai ter igualdade. Isso não faz sentido. Então, a Revolução Francesa ela vem para impor a igualdade política, para abolir a nobreza. Todos os títulos de nobreza deviam ser abolidos. Ninguém agora era marquês, duque, conde. Na Revolução Francesa, todos esses títulos foram abolidos. Todo mundo era tu, o mais igual possível. A Revolução Francesa vai chegar ao absurdo de mudar o calendário, quer dizer, uma coisa contra a evidência. Dizendo que alguns meses têm 31 dias, outros 30, e o coitadinho de fevereiro só 28. E que todos os meses tinham que ter 30 dias. Isso dava um problema matemático, porque sobravam 5 dias no final do ano. E aí eles, então, esses 5 dias ficavam 5 dias de feriado, que era o dia do sans-culotte, o dia do revolucionário. Isso. E o calendário, então, eram 30 dias, eram dividido em 3 grupos de 10 dias. O descanso era só o 10º dia, não o domingo. Então, trabalhava-se 9 dias, descansava no 10º. Para acabar com o domingo. Se uma família se vestisse melhor no domingo, a família inteira era guilhotinada. Se usavam uma medalha de Nossa Senhora, a família inteira era guilhotinada. Se tivesse qualquer coisa que denotasse uma desigualdade ou uma devoção a algo católico, a família inteira era guilhotinada. Uma coisa brutal. Os católicos que resistiram a isso na Vendéia foram dizimados. Dizimados. Não, eu nem era nascido em 89. Mas tinha documentos originais descartados das condenações. Eu tinha lá fulaninho, padeiro, condenado à morte, motivo, encontrar comunidade de perseguição. Olha aí. Encontrar comunidade de morte. Está lá. Estava lá na exposição. Mas só que ele estava na frente do cartaz e leu para E leu, tá assim, você vê? Então, quer dizer, era na Conselheria. Lá ainda tem, enfim, fica constantemente algumas, só que ali tem listas de condenados, não é assim tão específico. Não, lá era o papel original, que tinha sido formado. Ah, Porque era claro. 2 anos isso, né, claro. a França inteira era só a Revolução Francesa. Claro. Interessante, hein?
Então, a liberdade de religião, liberdade de consciência, liberdade de educação, o que é um absurdo. Porque só tem uma religião verdadeira, só essa religião verdadeira que pode ensinar. Isso não significa que todo mundo deve ser obrigado a ser católico. A liberdade de religião é péssima, mas o que ela significa? Que o Estado vai controlar e todo mundo tem que ser católico? Não. Se obriga alguém a ser batizado, a receber um sacramento, a ser católico, comete esse pecado grave. A pessoa tem que aderir à fé livremente. Mas só a religião verdadeira que tem que ter o auxílio do Estado. Só a religião verdadeira que pode ter liberdade para fazer propaganda, para fazer pregações, etc. As falsas religiões não podem ter liberdade. Mas isso é óbvio. Muito pior do que uma pessoa que faz a distribuição da cocaína nas ruas é quem ensina uma falsa religião. Isso é óbvio. Se a gente quer coibir o traficante, não vai coibir aquele que leva as almas para o inferno, porque ensina uma heresia. Isso é assim. Então, mas e se houvessem protestantes? Ele vai ser protestante na casa dele. Sem culto público, sem propaganda pública. Não vai ser obrigado a ficar católico. Mas não vai fazer propaganda do erro. Depois, liberdade de educação, não. É só a verdade que tem o direito de ser proclamada, não a mentira. Então é só a igreja detentora da verdade, guardiã da verdade, só ela que pode ensinar. Senão vira a balbúrdia que a gente tem hoje. Escolas que ensinam que não existe verdade. Então o aluno foi lá para quê? Para ouvir mentiras? Quer dizer, os professores perderam a noção. Tá? Liberdade para o erro e para o mal. Isso é liberdade de tudo. E toda vez que se equipara o certo e o errado, está se lesando o que é certo. Sempre foi assim. Então, se eu dou liberdade, como comentei ontem, para o bandido e para o justo, eu estou lesando o justo. É o bandido, é o erro que está sendo promovido. Então, essa liberdade, e a liberdade de educação também é péssima. Eu friso a liberdade de educação, porque a liberdade de educação foi defendida por católicos no século XIX. Que dizendo, não, se houver liberdade de religião, a gente ensina também o catolicismo e pode ensinar tudo. Isso é um erro. A liberdade de educação é péssima, condenada pela igreja. Depois, quem se opunha era brutalmente guilhotinado. Para vocês terem uma ideia, na Vandéia, a proporção de pessoas que morreu é maior do que a proporção de franceses que morreram na Primeira Guerra Mundial. Que foi a guerra que a Primeira Guerra Mundial, proporcionalmente falando, matou mais gente que a Segunda. Então, na Vandéia, houve um genocídio maior que todos que houve na história. E isso ninguém conta. E simplesmente por quê? Porque eles queriam manter o direito de ir à missa. O direito de ir à missa. Tão simples quanto isso. E de ter um rei. Com a Revolução Francesa, então, a burguesia, o dinheiro, foi colocado acima de tudo. Não havia mais nobreza. O clero tinha sido guilhotinado, a nobreza foi guilhotinada, e agora a burguesia, então, ficou acima de tudo. O único valor que restou na sociedade era o dinheiro. Quem tinha dinheiro tinha todas as qualidades. Era simpático, era bonito, era honesto, era tudo. Quem tinha dinheiro era tudo. O dinheiro acabou sendo a única referência de valor que havia na sociedade. Tá? Então, a escada como é que fica depois da Revolução Francesa? Fica com uma desigualdade enorme. Né? Os camponeses e artesãos ali embaixo, e lá em cima o dinheiro, lá em cima a burguesia, que quem tinha poder para comprar, comprava. Quem tinha poder para pagar o mensalão era eleito, como são as eleições hoje. Então quem tinha o dinheiro determinava tudo. Se paga propina, você consegue o documento que você quer. Paga propina, você tem apoio, você é eleito. Tudo agora quem vale é o dinheiro. E a escada, então, ficou muito difícil de se ascender. O dinheiro é a única virtude que sobrou. Aumentou a desigualdade. Aumentou a desigualdade. A ascensão social ficou ainda mais difícil. Depois, por fim, a Revolução Russa, que vai ser a implantação do comunismo, e que vai ser ainda mais contra a natureza. Porque Lutero obrigou a igualdade no campo religioso.
A Revolução Francesa no campo político. No comunismo, a igualdade plena, igualdade econômica, igualdade em tudo. Não há mais propriedade. Tudo agora é do Estado. Eles queriam dizer que tudo era de todos, mas tudo era do Estado. Resultado, com essa igualdade, isso gera uma miséria enorme. E foi o que aconteceu na Rússia. Na Rússia, assim que houve a Revolução, no primeiro ano, a colheita, teve lá a colheita nas fazendas. Então vinham os trens, recolhiam tudo e levavam tudo para ser distribuído igualmente para o povo, porque agora somos todos iguais. E aí o camponês ficou com um pouquinho. Falei, poxa vida, trabalhei e ganhei esse pouquinho. Meu vizinho trabalhou menos e também ganhou esse pouquinho. O outro lá não sei onde trabalhou quase nada e também ganhou a mesma coisa. Somos todos iguais. Eu vou me esforçar o ano que vem para plantar? Não se esforçou. O ano seguinte a colheita foi pior. No terceiro ano quase não houve colheita. Ninguém trabalhava, óbvio. Imagine que somos uma sala de aula, estamos no primeiro dia de aula. Fala, olha, pessoal, eu sou um professor muito linha dura, eu vou exigir muito de vocês. Mas eu já adianto que a média é 7 para todo mundo, tá? Haverá provas, haverá exercício, lição de casa, etc. Mas a média é 7 para todo mundo. O que vai acontecer? Alguém vai estudar? Alguém vai entregar os exercícios? Quem entrega, tira 7. Quem não entrega, tira 7. Quem fez bem feito, tira 7. Quem faz mal feito, tira 7. Por que eu vou fazer? Isso implantou a igualdade, gerou a mediocridade. Acabou todo o progresso. Todo o progresso acabou aqui. Resultado, uma fome enorme. O governo russo teve que mandar as tropas para as fazendas, obrigar as pessoas a plantar. São obrigados a plantar, a gente precisa de colheita. Então o comunismo ele é tão antinatural que para se manter, ele precisa sempre da força bruta. Claro. Tinha que fechar a fronteira, porque saíam os americanos da Flórida e iam a nado para Cuba, de tão bom que era Cuba. Que não podia ter, exato. Você era suficientemente rico e culto para ter comprado o passaporte, já era muito bem. Hoje, se você fazer essa criança... Claro, porque isso é uma desigualdade. Então, Na China, né, tipo, tinham que ser reeducados. Exato. Quer dizer, uma lavagem cerebral é uma coisa antinatural. E depois o que a gente vê, nunca houve, quando havia a cortina de ferro na Europa, nunca houve casos de pessoas fugindo da Europa Ocidental para a Europa Oriental. O Muro de Berlim foi feito pelos comunistas. Nunca houve nenhum alemão querendo pular o Muro de Berlim indo para o leste. Sempre ao contrário. Depois, os nossos comunistas aqui, Fernando Henrique Cardoso, Brizola, etc., quando foram fugir, não foram para Cuba ou para a União Soviética, foram para Paris, para o gostosinho. Então, quer dizer, o comunismo é insuportável. E no comunismo não há nenhuma propriedade privada. Então, as roupas tinham que ser em comum, tudo tinha que ser igual. Os pais não eram mais donos dos filhos. Quem determinava o que o filho ia fazer, o que ia ser da vida, era o Estado. Tudo era do Estado. Tudo, quer dizer, quem pertencia ao Partido Comunista, quem pertencia ao governo, tinha um poder espetacular. Tudo para ele e nada para os outros. Resultado... depois também de falar da questão do ateísmo, ainda bem que eu vi aqui. Aboliu-se o próprio Deus. Aboliu-se o próprio Deus. Quer dizer, Lutero quis abolir a igreja. A Revolução Francesa quis abolir Cristo. Isso aqui, quem ensina é Pio XII. E a Revolução Comunista quis abolir Deus, fazendo do homem Deus. Agora, o novo homem, que eles chamam de soviete, era Deus. O homem agora foi promovido a Deus. E aí, então, aqui tem o culto da personalidade, né? A divinização dos revolucionários. Está Lenin aqui parecendo um Deus. Então, como vai ficar essa escada depois da Revolução Russa? Deixa de haver escada, não tem mais escada. Toda a ascensão social agora é impossível. Os camponeses e artesãos continuaram lá embaixo, miseravelmente. E lá em cima está o Partido Comunista.
Quem é do partido, tudo. Quem não é do partido, nada. Resultado de uma miséria enorme, enorme. Tá? O comunismo, então, pregou o fim da propriedade privada, o totalitarismo. Stalin tinha pleno poder na União Soviética. A mesma coisa o Mao na China. Uma injusta e excessiva desigualdade e ascensão social quase impossível. Você tinha que ser amigo do Lula para poder ter alguma coisa. Se você não é amigo do Lula, nada para você. O BNDES só vai liberar dinheiro para quem é amigo do governo. É exatamente como é hoje. Claro que esse comunismo, ele é tão antinatural e tão bruto, esse soviético, que isso não perdurou. Isso não dá. Precisava ter uma força militar para manter essas coisas assim, que é impossível. É muito antinatural. Tudo que é antinatural não sobrevive. Então, o Muro de Berlim caiu, mas as ideias comunistas e igualitárias continuam. E continuam querendo nos enganar, querendo nos dar uma ideia de que a antítese do comunismo é o capitalismo. O capitalismo, se comparado com o comunismo, é melhor, porque ele respeita a propriedade privada, ele permite a livre iniciativa, mas o capitalismo tem um monte de problemas. Por exemplo, ele separa a moral da economia. Eu, para ficar rico, posso fazer qualquer coisa. Posso esmagar meu concorrente. Isso é um absurdo. Então, o comunismo promove a igualdade. E promovendo a igualdade, ele prepara o comunismo, o capitalismo, prepara o comunismo. Daí, todos os maiores símbolos capitalistas serem propagandistas da igualdade, promotores da igualdade. Como eu falei ontem, por exemplo, a Coca-Cola, a calça jeans, o McDonald's, que são símbolos do capitalismo que, na verdade, impõem à sociedade uma grande igualdade. Você não é mais quem você é esse modelo aqui, ó, que a Hollywood está colocando para você. E as pessoas, então, deixam a própria vida para viver no mundo de sonhos. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Diga, Sampaio. Isso aí é uma coisa bem interessante, Sampaio. A questão do gênero, né, da união homossexual, do homossexualismo, etc., isso é uma coisa que é a suprema revolução, como você falou, é a suprema revolta contra Deus. A revolta do homem contra Deus, ela começa com o homem querendo negar a lei de Deus. Quer dizer, o direito, quem Deus pensa que é, para mandar em mim. Por que Deus me dá uns mandamentos? Eu não vou seguir os mandamentos de Deus, eu vou seguir a minha vontade. Eu sou o meu Deus. Eu defino o que é bom para mim. Essa revolta, o ápice dela é a negação da própria realidade. É a pessoa dizer o seguinte: quem Deus pensa que é para definir se eu sou homem ou mulher? Eu que vou escolher. Porque na verdade ninguém escolhe, nós nascemos homem ou mulher. E essa revolta fala: não, eu que vou decidir. Deus não pode decidir nada. Deus não tem que se intrometer na minha vida. Quer dizer, a questão do homossexualismo vai muito além do pecado horrível que ele é, que sempre foi condenado. Mas agora é uma revolta, se a gente olha profundamente, mas muito grande. Quer dizer, Deus não pode definir nada para mim. Deus não tem nada a ver comigo. Deus não manda em mim. Nem para escolher se eu sou homem ou mulher. Quer dizer, é a suprema revolta contra Deus. Alguma outra pergunta?